Bom dia para você, seja bem-vindo à sua família, à sua casa. Bom dia, família. Bom dia. Olha que especial, comecei dando bom dia para a minha família. Uma coisa muito bonita que nós lemos no Desejado esses dias, né? Nós lemos que os discípulos eram membros da família de Jesus. Olha que lindo. Pensar que todos nós, você aí do outro lado e nós aqui que estamos na igreja, somos membros da família de Jesus. E por isso, somos uma grande família. Que legal, né? Que bom pensarmos assim e quão próximos nos sentimos do nosso Pai. E eu quero convidar você a nós nos ajoelharmos e orarmos a esse Pai que nos ama tanto. Vamos orar? Nosso Pai e nosso Deus, quão bom, Senhor, é entendermos que pertencemos à Tua família, Senhor. Quão bom é pensarmos que, embora espalhados por todo esse mundo, o Senhor nos une em Ti. Queremos, neste momento, abrir o nosso coração para que o Senhor possa fazer morada dentro de nós, que verdadeiramente possamos ouvir a Tua voz. Esse é o nosso desejo, Senhor. E oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E o que você pensa do seu mestre? O que você pensa desse Pai tão querido, tão amado? O hino que nós vamos cantar hoje, em louvor ao Senhor, fala exatamente isso, que sempre cuidará de mim o meu mestre. É assim que nós vemos o nosso Pai. Então vamos louvar o nosso Deus com o hino 153, O que penso de meu mestre. Amém, louvado seja o Senhor. Que especial sentirmos isso pela pessoa de Deus, não é isso? E como é que nós honramos a Deus? Vivendo uma vida, em santidade. E como é que se vive uma vida em santidade? Guardando a palavra dele no nosso coração. E eu quero convidar você agora, nesse momento, a recitarmos o verso dessa semana, que é 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Eu acho que você já está meio que decorado, né? Então vai ser mais fácil. Então vamos lá no 3.
1, 2, 3. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, dos 10 ao 13. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como um sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar o edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. 1 Coríntios 3, do 10 ao 13. Amém. E assim é na obra de Deus. Um coloca o fundamento, outro edifica sobre ele, e assim o reino de Deus vai avançando. Que você coopere com o reino de Deus. E Deus te abençoe. Agora chegou o momento do nosso estudo, não é? Pegue aí a sua Bíblia, o seu livro, Desejado de Todas as Nações. Um bom dia para você. E um bom dia para você que está aí do outro lado, talvez esteja em casa, no trabalho, ou não sei, no carro, mas eu quero dizer para você que você é mais uma vez bem-vindo aqui neste lugar. E eu quero mandar um abraço, eu não vou lembrar dos nomes, mas eu fiquei muito feliz em ter encontrado alguns irmãos, algumas irmãs que assistem o Ano Bíblico. Eu estava ali no congresso do Joyce e eu fiquei muito feliz em saber que esse Ano Bíblico tem alcançado muitas famílias. Então, um abraço para você que tem compartilhado e que tem estudado a palavra de Deus junto com a gente. E hoje nós vamos estudar mais uma vez. Abra sua Bíblia aí no livro de Ezequiel. Ezequiel. Nós estudamos nessa madrugada, então, Ezequiel 15, 16, João 7, do 1 ao 15, e João 7, do verso 37 ao 39. Eu queria orar com você mais uma vez.
Senhor Jesus, nos dê a graça, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos conceda a sabedoria necessária para esse dia, que possamos tirar, Senhor, as lições para a nossa vida. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Ezequiel 15, Deus está falando sobre a videira inútil. E eu fiquei pensando, dias atrás o Ano Bíblico falou que Deus tem um propósito, um plano para a vida de cada pessoa. Agora imagine uma vida que não cumpre o seu propósito. Deus estava mostrando aqui que ele tinha um povo e ele tinha um propósito. E o propósito desse povo era como o propósito da videira, frutificar, frutificar. Mas aqui diz que eles não estavam cumprindo o propósito. E o resultado de não cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida é a idolatria. E o capítulo 16 vem falando sobre a idolatria. Veja, quando você não vive o que Deus quer que você viva para a sua vida, quando eu não vivo o que Deus tem para mim, qual é o resultado disso? Andar longe de Deus. A verdade é que não existe em cima do muro. Só existe dois caminhos. Ou nós estamos cumprindo o propósito de Deus, ou a nossa vida está servindo a propósito de Satanás. E é triste isso. E aqui no capítulo 16 de Ezequiel, Deus vai falando tudo o que ele fez pelos seus. Se você olhar aí no verso 7, Deus fala, eu te fiz multiplicar como o renovo do campo e cresceste e te engrandeceste. Se você olha o verso 9, Deus fala, eu te lavei com água, eu te enxuguei, eu te ungi com óleo. Olha o que Deus vai fazendo, vai restaurando, vai purificando. Verso 10, Deus fala, eu te vesti com roupas, te calcei, te cobri. E Deus vai falando tudo o que ele fez. Para pensar em tudo que Deus já fez por você. Todos nós recebemos dos benefícios de Deus. Quantas vezes também Deus fez isso e Deus faz cada dia. Mas sabe o que é que Deus falou que aconteceu ali com o seu povo? E que muitas vezes acontece conosco? Nós usamos o que Deus nos deu a serviço do cão, a serviço de Satanás. Quantas pessoas têm dons maravilhosos? E os teus dons está sendo usado? Eu fico pensando, Senhor, o que eu tenho, o que o Senhor me deu, que eu possa de alguma maneira estar usando para o inimigo. E Deus fala aqui, ó, depois que Deus fez tudo isso, o versículo 14 diz, e correu de ti a tua fama entre os gentios, por causa da tua formosura. Quando nós vivemos o propósito de Deus, é inevitável que os outros percebam, que os outros não percebam. É inevitável. E aqui Deus fala, olha, o que eu fiz por ti fez com que as outras nações ficassem olhando, admirados. A tua fama se espalhou sobre os gentios. E Deus diz assim, ó, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. A glória que a nação de Israel possuía estava vindo de quem? De Deus. Mas essa glória foi perdida porque eles não cumpriram o propósito da vida. O que nós temos também pode ser perdido se não cumprirmos o propósito da nossa vida. Não adianta, não adianta. E o versículo 15 diz, tu confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da fama e prostituías-te a todo que passava para seres dele. Olha que coisa. Quando a gente não usa o que Deus nos deu, diz aqui que a gente passa a confiar no que nós temos. Como que acontece isso? Digamos, você é muito bom em algo e isso é uma qualificação espiritual. Foi Deus que te fez bom em alguma coisa. Só que você pega e você não usa isso para a glória de Deus. O que é que vai acontecer? Corrupção. E aqui o que aconteceu com o povo de Deus? Eles começaram a se prostituir, a servir as outras nações. As nações que agora admiravam eles, diz aqui que eles passaram a ter repulsa. E aí Deus compara a prostituição. O versículo 30 diz, quão fraco é o teu coração. E aqui nos versos 33, 34, Deus vai falando assim que eles estavam usando as coisas que Deus tinha dado para
servir as outras nações. Estavam usando o que Deus deu para ir contra Deus. Olha que coisa. E aí Deus compara a prostituta. E Deus fala assim, mas vocês ainda estão piores do que uma prostituta. Por quê? A prostituta recebe para se prostituir. E o meu povo está usando tudo que eu dei para eles para os outros deuses. Então é como se fosse assim, o meu povo está pagando para se prostituir. Olha que triste. Olha que triste. E quantas vezes Satanás nos leva a fazer isso, só que de uma forma diferente. A gente usa o que Deus nos deu contra Deus. E foi o que aconteceu ali em João. Vamos lá para João 7. Jesus, ele olha uma cena e Jesus fala assim, olha, eu dei a vocês todas as leis. Foi eu que ensinei lá da coluna de nuvem como que seriam as festas, qual seria o significado. Foi eu que ensinei tudo isso, foi eu que dei tudo isso a vocês. A glória aqui desse templo só tem valor porque é a minha presença aqui. E aí Jesus agora está ali, próximo à festa dos tabernáculos. Havia 3 festas muito importantes ali no meio do povo de Israel. As 3 festas anuais muito importantes. E hoje, aqui no capítulo 49 do livro O Desejado de Todas as Nações, na festa dos tabernáculos, diz que essa festa era a festa que coroava todas as outras, a colheita que havia tido. Era uma festa que celebrava a bondade, a misericórdia de Deus. E diz aqui que muitas pessoas, elas iam para Jerusalém. Jerusalém ficava assim a coisa mais linda, parecendo uma floresta, de tão linda. E essa festa, ela também acontecia ali no final do ano, depois da expiação. Pensa na alegria. A festa da expiação, ou o momento da expiação, melhor dizendo, era o momento em que os pecados eram perdoados. E o povo estava limpo e festejando na presença de Deus. E a festa dos tabernáculos lembrava de como Deus tinha sido bom, como Deus tinha sido misericordioso naquele ano. E todos os que iam para Jerusalém, eles não queriam ir de mãos vazias. Todo mundo queria levar uma dádiva em agradecimento a Deus, queria levar algo na presença do Senhor. E diz aqui que também essa festa lembrava o período em que o povo de Deus viveu em tendas, lá no deserto. Então era um momento de lembrar como Deus cuidou de nós no deserto, como o Senhor tem nos tratado com tanto amor, com tanta bondade, com tanta misericórdia. Então era uma coisa muito linda. Aqui o livro falou também de uma cerimônia maravilhosa que acontecia no templo também. Acontecia a cerimônia das águas, mostrando como Deus tinha tirado água da rocha e suprido a sede do seu povo, a necessidade do seu povo. E tinha um momento lindo que o sacerdote diz aqui que ele levava num cântaro ao altar. Pegue aí o parágrafo que diz assim, levava o cântaro ao altar. Nesse parágrafo diz assim, levava o cântaro ao altar, que ocupava posição central no pátio dos sacerdotes. Ali se achavam 2 bacias de prata, tendo um sacerdote junto de cada uma. A ânfora de água era despejada numa e uma de vinho noutra. E o conteúdo de ambas corria por um tubo que ia dar no Cedron e ao Mar Morto. Essa apresentação de água consagrada representava a fonte que, ao mando de Deus, brotara da rocha para saciar a sede dos filhos de Israel. E então irrompiam os jubilosos assentos, e eis que o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico. Com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Diz que eles cantavam isso e o coro dos levitas ficavam ali na escada de mármore e era a coisa mais linda, toda aquela nação festejando e agradecendo a Deus. Só que quando Jesus olha, Jesus vê que poucos estavam cumprindo o propósito daquela festa. Diz aqui que
poucos se salvavam que não tinham sido corrompidos pelo egoísmo, pela ambição e pelo desejo de ostentação. E quando Jesus ele olha aquela cena, ele vê o coração de cada um. E eu fico pensando, não adianta algo ser tão lindo, não adianta pregarmos bem se o coração não estiver com o propósito certo. Não adianta cantarmos bem se o coração não estiver com o propósito certo. Não adianta fazer obras de caridade se o coração não estiver com o propósito certo. E Jesus, ele olha aquela cena e aí todos estão ansiosos para ver Jesus falar. Todas as pessoas que iam para essas festas, e Jesus por um tempo ficou meio assim, só trabalhando na Galileia, porque ali em Jerusalém o pessoal procurava matar ele e Cristo tinha um plano, né? Tinha um tempo de pregação. E aí Jesus concentrou o seu trabalho na Galileia. E quando as pessoas foram para o templo ali em Jerusalém, elas já foram ansiosas, elas queriam ouvir Cristo, elas queriam ver Jesus. E uns diziam assim, ele é sim o enviado de Deus, olha as coisas que ele faz. Aí outros diziam, não, mas se ele é enviado de Deus desse jeito. E muitos ficavam nessa conversa. E até os próprios sacerdotes ficaram, cadê aquele que curava, que se dizia o Filho de Deus, está sumido? Então eles ansiavam ver Cristo ali no templo. E os irmãos de Jesus também, aqui em João 7, falou do desejo que eles tinham que Jesus fosse para o templo, que Jesus se mostrasse ali ao povo, mas Jesus estava calmo e ele disse que sabia, né, a hora dele. Então, quando ele chega lá no templo, Cristo observa tudo e Cristo toma a palavra. Cristo vê tudo aquilo e sabe do que Jesus vai falar? Sobre a água. Jesus vai mostrar que ele é a água que sacia a sede. E diz que quando Jesus falava, as pessoas ficavam como a mulher samaritana, dizendo, pois me dê dessa água, para que eu nunca mais tenha sede. Cristo sabia a obra que tinha. Ali no deserto, quando Moisés feriu a rocha, aquela rocha simbolizava Cristo. E Satanás, né, os nossos pecados, aqui falou uma frase que eu achei muito bonita. Diz que ferindo a Cristo, Satanás pensava destruir o príncipe da vida, mas da ferida rocha correu água viva. Cristo foi ferido e Cristo seria ferido. Naquele momento que ele estava discursando no templo, ele estava dizendo, eu serei ferido, mas de mim sairá a salvação. Eu sou a água que vai saciar a sede de vocês. E Cristo ali fez um discurso muito lindo. Jesus conhecia as necessidades da alma. Pompas, riquezas e honras não podem satisfazer o coração. Toda aquela festa dos tabernáculos, linda, 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 muitos tinham coração sedento. Estavam cansados de exterioridades. E Cristo vai ali e fala aquelas palavras e diz que quando Cristo falava, as pessoas iam sendo saciadas. Nessa manhã, Cristo também fala as mesmas palavras ao nosso coração. Vinde a mim, vocês que estão com sede. Se você sente necessidade de ter uma vida espiritual diferente, vinde a mim. Se você está cansado de exterioridades e que você quer ser de verdade, quer viver uma vida cristã de verdade, Cristo diz, vinde a mim para terdes vida. Eu sou a água da vida. Esse é o convite do Senhor nessa manhã. Ele promete aliviar os espíritos preocupados. Ele promete confortar os tristes e dar esperança aos acabrunhados. Aquela festa ali no templo só tinha importância se o propósito do coração estivesse certo. A nossa vida cristã só vai ter importância de verdade para o céu se o nosso propósito de coração estiver certo. Nessa manhã, Jesus nos convida a nos centralizarmos nele. Ele nos chama, venha a mim e beba. Eu tenho solução. Eu tenho solução para a sua sede. Eu tenho solução para as suas dores.
eu tenho aquilo que nada nessa terra pode saciar você. Você quer isso nessa manhã? Quer que Cristo te sacie? Que Ele seja a água verdadeira? Eu quero que Ele encha a minha vida com a água dEle, com a presença dEle nesse dia. Se você quer isso também, eu quero te convidar a orar junto conosco. Vamos orar? Meu Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor olha para a nossa vida, para o nosso interior, para o nosso coração. Nós agradecemos porque o Senhor vê as nossas misérias, mas não nos deixa na miséria. O Senhor nos dá esperança e o Senhor se oferece como a única solução. E queremos, Senhor, dobrados aqui os joelhos diante da Tua presença e dizer: Senhor, sacia a sede da nossa alma, que o Senhor nos lave, nos purifique com a água viva do Teu altar, que possamos desfrutar da Tua salvação. Em nome de Jesus, amém. Nós estivemos juntos mais uma vez e eu quero te convidar para estar aqui conosco amanhã novamente. Que Deus te abençoe, que da sua vida flua rios de água viva.